Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pelatieri. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo certo. Patrícia, o que não está certo é o mercado de trabalho brasileiro, né? O país chegou agora ao agora não, né? Há pouco, ao quarto trimestre de 2021, com uma proporção recorde de desemprego de longo prazo, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Mais de 30% dos cerca de 12 milhões e 100 mil desempregados estavam em busca de uma vaga há 2 anos ou mais, que é o maior percentual de pessoas nessa situação na série histórica que foi iniciada em 2012. O que esse dado mostra a respeito da situação atual do mercado de trabalho, Patrícia? Então, Glauco, espero que muito brevemente a gente possa estar aqui nessa conversa, né, da manhãzinha, trazendo boas perspectivas e boas notícias. Eu acredito nisso, mas por enquanto o que nós temos de fato são indicativos de uma situação muito complicada no mercado de trabalho e neste momento, a gente não vê nenhuma movimentação que nos faça olhar para frente e achar que o mercado de trabalho tem perspectivas melhores. Então, esse dado que é do desemprego, o que a gente chama de desemprego de longa duração, o que significa aí a procura por emprego de forma contínua, por mais de ano, né, de 1 ano e mais, nesse caso é acima de 2 anos, portanto nós estamos falando de 2020 e 2021, 2 anos inteiros, né, é um indicativo, né, um dos indicadores que refletem aí exatamente o que a gente olha, o que a gente vê na rua, que são as mazelas mesmo do mercado de trabalho brasileiro, esse desmonte do mercado de trabalho brasileiro que se iniciou lá a partir do final de 2015, mas que se aprofundou a partir de 2016, né? E vem, então, nesse contínuo, nessa contínua desestruturação. Então, o que nós, olhando só 2021, mas a gente poderia voltar também para 2020, que os dados são ainda piores, porque estava no auge da pandemia, nós vamos ver um aumento contínuo desse desemprego de longa duração, né? Então, no primeiro trimestre, entre os desempregados, 23,5% estavam procurando emprego há mais de 2 anos. No segundo trimestre, esse percentual subiu para 25,7%, no terceiro trimestre para 28,9% e chegando aí no quarto trimestre de 2021 com 30,3%. Nós estamos falando de 3 milhões e 600 mil, pouco mais, quase 4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que estão nesse desemprego de longo prazo. E o porquê que isso é muito complicado? O desemprego já é uma situação muito difícil, tanto pessoalmente, socialmente, como também economicamente, né? Pensando aí nas perspectivas de desenvolvimento do país. Então, quanto mais tempo desempregado, mais difícil e piores são as consequências dessa situação, né? Além dessas consequências sociais, das relações que se esgarçam e das questões econômicas, que é a questão da produção da riqueza no país, tem também um efeito muito maléfico, um efeito psicológico muito maléfico, né? Afeta a vida das pessoas, a autoestima. Vários estudos mostram, inclusive, que o desemprego, e quanto mais tempo de desemprego, pior são essas consequências, aumenta muito os problemas de saúde física e mental também dos trabalhadores, né? Então, é tão grave essa situação que no final do ano passado, de 2021,
o Tribunal de Contas Europeu divulgou um comunicado onde ele reconhece que o desemprego de longa duração pode ter consequências graves, tanto para os desempregados como para o crescimento e para as finanças públicas. Está dito explicitamente isso no comunicado. E os auditores lá do Tribunal de Contas Europeu, eles recomendam que a Comissão Europeia insista para os Estados-membros utilizarem abordagens individualizadas para ajudar os desempregados de longo tempo, né, de longa duração, e utilizem o Fundo Social Europeu para isso. E recomendam que a comissão avalie a eficácia das medidas adotadas, porque viram que precisa de medidas diretamente voltadas para o desemprego de uma maneira geral, mas um olhar mais atento para o desemprego de longo prazo. Né? Então, segundo os últimos dados aí, disponíveis, né, se a gente pensar em termos de mundo, nós temos aí 15 milhões de desempregados na União Europeia e 5 milhões de desempregados de longa duração. Veja, em toda a União Europeia, e nós estamos falando no Brasil, nós estamos quase 4 milhões de desempregados de longa duração, sem nenhuma mobilização nesse sentido, né, de políticas voltadas para a inclusão desses trabalhadoras e trabalhadores, né? E essa preocupação do Tribunal de Contas da União Europeia, ela faz muito sentido, porque vamos lá, se a gente pudesse elencar as consequências desse desemprego, quanto mais tempo fora do mercado, maior a probabilidade da perda das habilidades, da desatualização profissional, ou seja, mais difícil para voltar para o mercado de trabalho, mais difícil para se conseguir a inserção desse trabalhador, dessa trabalhadora. O potencial de crescimento da economia se reduz grandemente quando você desperdiça, né, toda essa capacidade humana. A gente olha e vê que a desocupação entre os jovens, ela historicamente, ela é muito maior do que a dos demais, né? Mas ela chega aqui em 2021 com o dobro, né, de taxa de desemprego, e isso traz uma preocupação adicional, porque esses jovens estão tendo o que nós chamamos de uma desvantagem duradoura. Ou seja, nos primeiros anos da vida profissional, o treinamento, eles definem o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento de carreira. Então, na verdade, quando esses jovens ficam muito tempo desempregados no início de carreira, tem um desalento aí, tem um desperdício, inclusive, que pode não ser recuperável, né? E mais uma consequência enorme é o aumento das desigualdades que já são existentes no país, né? Desigualdade quando a gente olha para sexo e para cor, né? Para gênero e para cor, quando as mulheres são maioria nesses desempregados de longa duração e os negros também. Então, você vai na contramão do que é a igualdade de oportunidades que a gente defende. E, por fim, eu somaria, a gente precisa somar a esse número expressivo de desempregados de longo tempo com os desalentados, porque depois de tanto tempo procurando um emprego, sem encontrar, milhares vão para o desalento. No final de 2021, eram cerca de 4 milhões e 700 mil desalentados. Aí você soma com aqueles quase 4 milhões, nós temos aí um volume gigantesco de desperdício, olhando para a economia, de desperdício de capacidade, e olhando para a questão social, nós estamos condenando aí milhares de milhões, né, de trabalhadores e trabalhadoras a uma vida de pobreza e desalentada, o que é mais grave. Para concluir mesmo, Glauco, se você me permite, eu sei que passei um pouco do tempo, o que é muito
preocupante é que não existe hoje nenhuma proposta efetiva para gerar emprego e renda no geral, mas muito menos para esses desempregados de longa duração, né? Pelo contrário, o governo federal insiste em, a todo momento, enviar propostas de maior flexibilização, de ataque aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, que vai na contramão do que é a necessidade real, né? Então, a gente tem ouvido e tem visto que o mercado de trabalho em 2021 vem se recuperando, mas eu vou pôr essa recuperação bem entre aspas, porque é um movimento natural de retomada de um tempo parado, então a volta, isso exige de fato uma retomada, mas é uma retomada com a geração de ocupações informais, mais precárias, e mesmo aquelas com carteira assinada que estão sendo geradas são empregos de menor qualidade em termos de condições de trabalho e remuneração. Então, se não houver políticas efetivas de geração de emprego em renda, deixar por conta somente da economia e do mercado, nós ainda amargaremos muitos anos pela frente nessa condição de miséria da classe trabalhadora brasileira. Patrícia, em termos dessa efetivação de políticas públicas voltadas para a geração de emprego, você citou também a questão dos jovens, das mulheres e dos negros, né? Teve um estudo que foi elaborado pelo próprio Ministério da Economia, pela Secretaria de Política Econômica, que foi divulgado em agosto, mostrando que a parcela de quem tem 17 a 29 anos corresponde a mais ou menos a metade desse contingente, né, dos desempregados de longo prazo, e as mulheres correspondem a 2/3 do total. Ou seja, além dessa efetivação de políticas públicas que possam promover a volta da geração do emprego formal no Brasil, também serão necessárias iniciativas voltadas para esses segmentos, para as mulheres, para os jovens, para os negros que já são atingidos por uma desigualdade crônica estrutural da sociedade brasileira? Não tenha dúvidas. Eu iria inclusive além. Não basta, porque assim, nessa discussão sobre geração de emprego, tem muito isso. A gente vai fazer a economia crescer e naturalmente os empregos são gerados, né? Então, isso não é uma verdade absoluta. É claro que precisamos, sim, ter a retomada econômica para ter possibilidade de geração de empregos, mas precisa de políticas públicas voltadas especificamente para a geração de emprego com qualidade. E, portanto, nós estamos falando aqui de mudança na legislação trabalhista que foi colocada de ponta cabeça na reforma em 2017, então nós precisamos acertar esse desajuste que aconteceu e precisa, sim, de políticas voltadas para a inclusão das mulheres, dos jovens, dos negros e do desemprego, e olhando também para a questão do desemprego de longa duração. São políticas diferenciadas e não dá para contar com a benevolência do chamado mercado para dar conta dessa situação, porque a relação ela é muito assimétrica e as condições que foram colocadas para a negociação, para a disputa desse mercado, né? Quando você tem um volume tão grande de desempregados do exército de reserva, vamos dizer assim, e de quem está fora da força de trabalho, porque acabou saindo porque não encontra emprego, então nem entra nessa estatística, ela torna muito, muito assimétrica essa relação entre os donos da produção e os donos dos meios de produção e os trabalhadores. Então, é preciso, sim, para equilibrar essas relações, que as políticas tenham o objetivo claro de fazer essas inclusões. Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje e até a próxima. Até mais, bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pellatieri.